Queridos irmãos e irmãs, é um prazer dar-lhes as boas-vindas para este devocional mundial com o presidente Russell M. Nelson e sua esposa, a irmã Wendy M. Nelson. Falamos do Centro de Conferências na Praça do Templo, em Salt Lake City. Jovens de todo o mundo, juntamente com seus pais e líderes, estão participando, onde quer que estejam, e a despeito de como estão assistindo a este devocional, estamos felizes por terem se unido a nós nesta ocasião histórica. Vocês serão ricamente abençoados por seu desejo de ouvir a palavra do Senhor por meio de seu servo escolhido. Além do presidente e da irmã Nelson, somos abençoados por termos o bispado presidente junto conosco ao púlpito, assim como os membros da presidência geral das moças, dos rapazes e da escola dominical. O presidente Nelson, nosso profeta e presidente da igreja, preside essa reunião. Ele pediu que eu, Elder Christofferson, do Quórum dos 12, apresentasse o programa dessa noite. A música para este devocional será apresentada por um coro combinado de classes do seminário da área de Ogden, Utah, sob a regência dos irmãos Alan Saunders e Jerome Packer, com Bonnie Goodliff e Linda Margetts ao órgão. Daremos início ouvindo o coro cantar Graças damos, ó Deus, por um profeta. Após o hino, o irmão Clark Lind, um sacerdote da estaca Highland Utah Sioux, oferecerá a oração de abertura.
Nosso querido Pai Celestial, somos muito gratos pela oportunidade que temos de participar desse devocional com os jovens ao redor do mundo e ouvir as mensagens do presidente da Sister Nelson. Somos muito gratos pela juventude dessa igreja e por tudo que fazem, e somos muito gratos por seus esforços em viver o Evangelho todos os dias de suas vidas. Pedimos que todos possam se proteger contra as tentações do adversário, e somos muito gratos por seus incríveis exemplos. Pedimos que o Espírito possa estar presente nessa reunião e que possa testificar das verdades e das mensagens que serão faladas aqui. Pedimos também que possamos ter nossos corações abertos e que possamos receber essa mensagem. Também expressamos nossa gratidão ao presidente e à Sister Nelson por darem sua vida para essa igreja. E somos gratos também pela expiação infinita de seu Filho e que podemos utilizar essa expiação todos os dias para sermos pessoas melhores. Somos muito gratos por todas as bênçãos que todos temos e nos ajude a utilizar essas bênçãos para ajudar outras pessoas. Em nome de Jesus Cristo, amém. Obrigado. O coro do seminário agora cantará Our Prayer to Thee, Nossa Prece a Ti, uma canção que foi escrita pelo presidente Nelson. Então, teremos a bênção de ouvir o presidente Russell M. Nelson e a irmã Wendy W. Nelson. Após sua mensagem, cantaremos juntos o hino de encerramento, que será anunciado pelo presidente Nelson. A irmã Annie Hawes, uma menina moça da estaca Lehigh, Utah Norte, oferecerá então a oração de encerramento. We thank Thee
Nós queremos agradecer esse coro do seminário. Vocês cantaram muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Ao olhar para esse centro de conferência lotado de belos santos dos últimos dias, eu me sinto como se realmente consegui alcançar, ter a família grande que eu esperava ter. Tem mais de 22 mil de vocês aqui esta noite. Eu não sei quantos mais, outros milhares estão reunidos assistindo essa transmissão de modos indiretos. Assista Nelson e eu. Estamos muito felizes por estar com vocês hoje. Amamos estar com vocês. A juventude a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E seus professores e pais e os seus motoristas de táxi. Gostaríamos que fosse possível ouvir suas experiências, cada um de vocês, enquanto se preparavam para o nosso encontro mundial, lendo diariamente o livro de Mórmon e orando para ouvir o que o Senhor está ansioso para lhes ensinar. E mais uma vez, muito obrigado por cantarem, vocês do coro do seminário, cantarem o hino de abertura com tanto sentimento. E o hino da congregação, agradecemos, graças damos a Deus por um profeta. Nós sempre cantamos com o Espírito. Essas palavras nos levam de volta ao profeta Joseph Smith. E ouvimos dele. Ele é o profeta desta última dispensação. Pensem nisso. Ele tinha a idade de vocês quando foi inspirado pelas palavras do apóstolo Tiago. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Essas palavras motivaram o jovem Joseph a ir até um bosque próximo, onde ele abriu o coração a Deus. E os céus foram abertos. Joseph viu o pai e o filho e aprendeu por si mesmo onde buscar respostas para suas dúvidas. Neste momento, peço a vocês que façam o mesmo que o jovem Joseph fez. Levem suas perguntas diretamente ao Pai Celestial em oração. Peçam-lhe, em nome de Jesus Cristo, que os guie. Vocês podem saber por si mesmos, agora, na sua idade, como receber revelação pessoal. E nada fará uma diferença tão grande na sua vida quanto isso. Prometo a você, não a pessoa que está sentada ao seu lado, mas a você, que onde quer que esteja no mundo, onde quer que esteja no caminho do convênio, mesmo se no momento não estiver vivendo em completa conformidade com os convênios que fez, eu prometo que se você, com sinceridade e persistência, fizer o trabalho espiritual necessário para desenvolver a habilidade fundamental e espiritual de aprender como ouvir os sussurros do Espírito Santo, terá toda a orientação de que precisará na vida. Você receberá respostas para suas perguntas no próprio modo do Senhor e no tempo dele. E não se esqueça dos conselhos de seus pais e dos líderes da igreja. Eles também estão buscando revelação em seu favor. Quando souber que sua vida está sendo dirigida por Deus, a despeito dos desafios e decepções que surgirem, você sentirá alegria e paz. Agora, gostaríamos de falar sobre o maior desafio, a maior causa e o maior trabalho que está sendo realizado na Terra. E queremos convidar vocês a fazerem parte disso. Pedi à irmã Wendy Nelson que apresentasse um pouco do contexto desta importante mensagem. Por favor, irmã Nelson. Meus queridos jovens que amamos, gostaria de iniciar contando-lhes o que meu marido e eu vimos um dia, enquanto viajávamos pelas montanhas de Utah, em um veículo off-road. Era um belo dia de outono. Nós adoramos estar entre aquelas árvores douradas e deslumbrantes, altas e firmes, como se estivessem alcançando o céu. Então, ao fazer uma curva, vi uma árvore que me lembrava de como eu era.
e de como me sinto com frequência quando estou com outras pessoas. Conhecem esse sentimento? Vocês olham à sua volta e todos parecem altos e firmes, como se estivessem alcançando o céu, por assim dizer. Eles têm tudo sob controle, usam roupas perfeitas, parecem sempre dizer as coisas certas, não têm problemas, são perfeitamente obedientes e parecem nunca ter cometido um erro na vida. E é claro, aqui estamos nós. Meus queridos jovens, precisamos parar de nos comparar a outras pessoas. Precisamos deixar de lado a opinião errada que temos a respeito de nós mesmos e dos outros. A verdade é que as outras pessoas não são tão perfeitas quanto parecem ser. E nós não somos tão falhos quanto pensamos. A única coisa que realmente importa é o Salvador Jesus Cristo. O que realmente importa é que vocês e eu estamos cumprindo aqui na Terra os compromissos e os convênios que fizeram na vida pré-mortal com o Pai Celestial. Então, deixem-me perguntar. Vocês sabem por que nasceram? Eu gostaria que pudéssemos assistir a um vídeo de 10 minutos sobre nossa vida pré-mortal no YouTube. O profeta Joseph Smith ensinou que se nos fosse permitido contemplar o céu por 5 minutos, nós saberíamos mais sobre um assunto do que se o estudássemos a vida inteira. Então imaginem, se fosse possível contemplar nossa vida pré-mortal por 10 minutos. É claro que entendemos que o Senhor, em sua sabedoria, colocou um véu de esquecimento sobre essas memórias, mas só por um momento. Imaginem o efeito sobre sua vida se lhes fosse permitido assistir a 10 minutos de sua existência pré-mortal. Que 10 minutos gostariam de assistir? Acredito que se pudessem ver a si mesmos, com seus pais celestiais e com Jesus Cristo, se pudessem observar o que fizeram na vida pré-mortal e os convênios, as pessoas com quem conviveram, inclusive mentores e professores, se pudessem ver a si mesmos respondendo corajosamente aos ataques à verdade, defendendo Jesus Cristo, acredito que todas e quaisquer dificuldades, dúvidas, lutas e problemas que enfrentam, qualquer e todas as dificuldades que enfrentam agora iriam embora, todos eles. Acredito que se pudessem se lembrar das pessoas que prometeram ajudar, ou das experiências angustiantes que concordaram passar, a despeito da situação difícil pela qual estejam passando agora, ou pela qual passarão, diriam: "Ah, sim, agora me lembro, agora compreendo. Essa dificuldade faz sentido para mim. E com a ajuda do Senhor, consigo enfrentá-la." Quero convidá-los a pensar em mais uma coisa. Gosto de imaginar que cada um de nós veio à Terra com uma lista anexada ao nosso espírito, intitulada Coisas a Fazer na Terra. Vamos falar sobre o que pode estar nesta lista. Há 5 coisas que certamente estão escritas na sua lista, de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Primeira, vocês vieram para receber um corpo mortal. E essa é uma grande responsabilidade. Segunda, vocês vieram para ser testados. A propósito, já observaram que nossos testes geralmente estão relacionados a aprender a controlar os apetites e as paixões de nosso corpo, que podem algumas vezes sair do controle? Se vocês estiverem agora tendo dificuldades com os efeitos contínuos de qualquer tipo de vício ou de um pecado sério sem arrependimento, eu os incentivo a tirar o peso de si mesmos por meio de uma conversa com o bispo. Agora, hoje, ele possui chaves do sacerdócio e pode ajudá-los. A terceira coisa a se fazer na Terra, decidir se vão seguir a Jesus Cristo e defendê-lo da mesma maneira que o fizeram na vida pré-mortal. Quarta, escolher se arrepender diariamente e partilhar do sacramento todas as semanas. Ao fazerem isso, vocês serão curados, fortalecidos e magnificados espiritualmente e, por fim, santificados e exaltados por meio da expiação de Jesus Cristo. Agora, este é o 5º item de sua lista: descobrir e cumprir suas missões mortais.
Meus queridos jovens, todos recebemos na vida pré-mortal maravilhosas missões para cumprir aqui na Terra. Nós temos oportunidades para cumprir nossas missões na vida, mas não somos obrigados a isso. Ninguém vai nos obrigar. Temos nosso arbítrio para escolher como utilizamos nosso tempo e nossa energia, nossos talentos e recursos. Na realidade, uma parte de nosso teste é escolher o que vamos fazer. A escolha é sua e minha. Será que vamos escolher o que for preciso para cumprir as maravilhosas missões para as quais fomos enviados à Terra? Enquanto pensam sobre essa pergunta, vamos mudar de assunto e falar sobre o motivo de vocês estarem aqui, neste momento em particular, que é um momento tão singular na história da Terra. Por que vocês estão aqui na Terra agora? Por que não nasceram na década de 1880? Por que não nasceram daqui a 30 anos? Quero contar a vocês uma experiência que me ensinou pessoalmente sobre os dias históricos nos quais vivemos. Com frequência falamos que vivemos nos últimos dias, afinal, somos os santos dos últimos dias. Mas talvez esses dias sejam mais últimos do que imaginamos. Essa verdade se tornou realidade para mim com uma experiência que começou no dia 15 de junho de 2013 e durou 24 horas. Quando meu marido e eu estávamos em Moscou, na Rússia. Enquanto o presidente Nelson estava em uma reunião com líderes do sacerdócio, tive o privilégio de me reunir com aproximadamente 100 irmãs. Amo nossas irmãs russas. Elas são espetaculares. Quando me dirigi ao púlpito para falar, fiz uma pergunta que não havia planejado. Eu disse, gostaria de conhecê-las por sua linhagem. Por favor, fiquem de pé quando a tribo de Israel, que representa a linhagem declarada em sua bênção patriarcal, for citada. Benjamim, 2 mulheres ficaram de pé. Dan, outras 2 se levantaram. Ruben, mais algumas se levantaram. Naftali, outras ficaram de pé. À medida que o nome das 12 tribos de Israel eram anunciadas, de Aser a Zebulon, e as mulheres iam se levantando, ficamos admiradas com o que estávamos testemunhando, sentindo e aprendendo. Quantas das 12 tribos de Israel vocês acham que estavam representadas naquela pequena reunião com menos de 100 mulheres em um sábado em Moscou? 11. 11 das 12 tribos de Israel estavam representadas naquela sala. Só ficou faltando a tribo de Levi. Fiquei surpresa. Foi um momento espiritualmente tocante para mim. Imediatamente após aquelas reuniões, meu marido e eu fomos diretamente para Erevan, na Armênia. As primeiras pessoas que encontramos quando saímos do avião foram o presidente da missão e sua esposa. De alguma forma, ela ouvira sobre a experiência em Moscou e, com grande satisfação, me disse: sou da tribo de Levi. Imaginem nossa emoção quando meu marido e eu nos reunimos com os missionários no dia seguinte, inclusive com o elder de Gilbert, Arizona, que era da tribo de Levi. Quando eu era menina, frequentando a primária em Raymond, Alberta, Canadá, aprendi que nos últimos dias, antes da segunda vinda do Salvador, as 12 tribos seriam reunidas. Essa verdade era emocionante para mim e, ao mesmo tempo, muito acima de minha compreensão. Então, imaginem como foi estar com membros de todas as 12 tribos de Israel dentro de um período de 24 horas. Aprendi que eu provavelmente nunca deveria ter pedido àquelas irmãs para se identificarem por linhagem, pois as bênçãos patriarcais são sagradas e a linhagem declarada nelas é algo pessoal. Ainda assim, sou muito grata pelo privilégio que tive de ver pessoalmente os resultados da coligação de Israel. O impacto dessa experiência permanecerá para sempre em meu coração e em minha mente. Meus queridos irmãos e irmãs, esses são realmente os últimos dias. Nunca houve uma época igual a esta na história deste mundo. Nunca. Na vida pré-mortal, nós nos comprometemos a realizar uma grande obra aqui na Terra. E com a ajuda do Senhor, podemos fazê-lo. Em nome de Jesus Cristo,
Amém. Obrigado, Wendy. Amo você. Esse é o pagamento que ela recebeu. Ela não é maravilhosa? Meus queridos jovens, esses certamente são os últimos dias e o Senhor está apressando sua obra para coligar Israel. Essa coligação é a coisa mais importante que está acontecendo na Terra hoje em dia. Nada mais se compara em grandeza, em importância e em majestade. E, se vocês escolherem, se desejarem, podem ser parte essencial dela. Podem fazer parte de algo grande, algo importante e majestoso. Quando falamos sobre coligação, estamos simplesmente nos referindo a essa verdade fundamental. Todos os filhos do Pai Celestial, nos dois lados do véu, merecem ouvir a mensagem do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Eles decidem por si mesmos se desejam saber mais. Aqueles cuja linhagem é de uma das várias tribos de Israel são os que mais provavelmente voltarão o coração ao Senhor, que declarou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Os que são da casa de Israel são os que mais facilmente reconhecerão o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e desejarão ser reunidos ao seu rebanho. Terão o desejo de se tornar membros desta igreja, de fazer convênios com Ele e com o Pai Celestial e receber as ordenanças essenciais. O Senhor disse ao profeta Joseph Smith que neste momento, que significa os nossos dias, referindo-se aos nossos dias, é a 11ª hora e a última vez que Ele vai chamar trabalhadores para a sua vinha com o propósito declarado de reunir os eleitos dos 4 cantos da terra. Minha pergunta hoje à noite a cada um de vocês, entre 12 e 18 anos, é esta. Vocês desejam fazer parte do maior desafio, da maior causa e do maior trabalho que está sendo realizado na Terra hoje em dia? Gostariam de ajudar na coligação de Israel nesses preciosos últimos dias? Vocês que são os eleitos estariam desejosos de ajudar a encontrar outros eleitos que ainda não ouviram a mensagem do Evangelho restaurado? Gostariam de ser os mensageiros ligeiros de quem falou o profeta Isaías? Participar da coligação de Israel exigirá alguns sacrifícios de sua parte. Talvez exija algumas mudanças em sua vida. Vai definitivamente exigir uma parte do seu tempo, de sua energia, dos seus talentos, que receberam de Deus. Será que estão interessados? Pense na expectativa e na urgência da coligação de Israel. Todos os profetas, começando com Adão, viram nossos dias. Todos falaram sobre os nossos dias, quando Israel seria reunida e o mundo preparado para a segunda vinda do Salvador. Pensem nisso. Considerando todas as pessoas que já viveram no planeta Terra, nós somos os que farão parte deste último grande evento de coligação. Isso é fantástico. Nosso Pai Celestial reservou muitos de seus espíritos mais nobres, talvez seu melhor time, por assim dizer, para esta fase final. Esses espíritos nobres, os melhores jogadores, esses heróis, são vocês. Testifico que a coligação está acontecendo e que ela é real. No ano em que nasci, o total de membros da igreja era pouco menor do que 600 mil membros. E não havia membros na América do Sul. Hoje, há mais de 16 milhões de membros em todo o mundo, sendo que aproximadamente 3 milhões vivem na América do Sul. Quero lhes contar uma experiência pessoal de quando servia como presidente-geral da Escola Dominical em 1979. Fui convidado para participar de uma reunião com líderes da igreja, na qual o presidente da igreja, o presidente Spencer W. Kimball, discursou.
Ele desafiou cada um de nós a orar para que as portas das nações fossem abertas e o Evangelho de Jesus Cristo pudesse ser levado a todos os povos na terra. Ele mencionou especificamente a China e nos pediu que orássemos pelo povo da China. Ele disse também, devemos prestar serviço ao povo chinês. Precisamos aprender a língua deles. Devemos orar por eles e ajudá-los. Voltei para casa e disse para minha esposa, Denzel, que faleceu há mais de 13 anos. E eu disse, nessa reunião, o presidente Kimball pediu que aprendêssemos chinês. E não ouvi ele dizer, todos menos o irmão Nelson. Então, gostaria de estudar mandarim comigo? Claro que ela concordou e encontramos um professor de mandarim para nos ensinar. 6 semanas após o encargo dado pelo presidente Kimball, eu estava participando do seminário anual da Associação Americana de Cirurgia Torácica, em Boston. Naquela manhã, havia orado no quarto do hotel pelo povo da China, como o presidente Kimball tinha pedido. Fui para a primeira reunião do dia e me sentei, como de costume, na frente da sala. Enquanto a reunião prosseguia, no entanto, eu me senti muito desconfortável na poltrona onde eu estava sentado. Quando as luzes se apagaram para que uma apresentação de slides fosse mostrada, saí daquela poltrona e me dirigi silenciosamente para o fundo da sala, um lugar onde eu geralmente nunca me sentava. Quando as luzes se acenderam, vi que estava sentado ao lado de um médico chinês. Ele se apresentou como professor Wu Ying-kai, de Pequim, China. Depois de uma conversa agradável, fiz a ele um convite para visitar Salt Lake City e dar uma palestra na Faculdade de Medicina da Universidade de Utah. Ele aceitou de bom grado e deu uma excelente palestra. Então, voltou para a China. Não muito tempo depois, ele me convidou para ser professor visitante de cirurgia na Escola de Medicina da Universidade de Shandong, em Jinan, na China. E isso levou a outros convites para que eu servisse como professor visitante em outras 2 universidades na China. Essas maravilhosas experiências profissionais, antes do meu chamado para os 12, chegaram ao auge quando fui convidado por cirurgiões chineses a fazer uma cirurgia de peito aberto para salvar a vida do mais famoso artista de ópera daquele país. E foi isso que fiz. E, felizmente, a operação foi um sucesso. A propósito, foi a última em minha vida profissional. Já faz quase 40 anos que oro pelo povo chinês. E me alegro por causa de meu vínculo com colegas médicos e outros amigos na China. Que felicidade tenho agora de ser oficialmente conhecido como um amigo de longa data da China. E sublinhando a palavra antigo, de longa data. É um testemunho que eu tenho de que quando fazemos tudo o que o profeta de Deus nos pede, um caminho aberto e vidas são transformadas. Eu espero que estejam se perguntando, o que eu posso fazer como adolescente para ajudar a coligação de Israel? Bem, a irmã e eu fizemos essa mesma pergunta e outras para um grupo de adolescentes entre 12 e 18 anos. Muitos deles estão aqui esta noite. Primeiro perguntamos, o que é a coligação de Israel? O que ela significa para vocês? As respostas foram as mais variadas, mas a maioria disse que não tinha certeza do que era. Queremos que vocês saibam hoje que a coligação de Israel basicamente significa levar o Evangelho de Jesus Cristo aos filhos de Deus, nos 2 lados do véu. E aqueles que não fizeram convênios fundamentais com Deus, nem receberam as ordenanças essenciais. Cada filho de nosso Pai Celestial merece a oportunidade de escolher se vai seguir a Jesus Cristo, aceitar e receber seu Evangelho com todas as suas bênçãos. Sim, com todas as bênçãos que Deus prometeu
a linhagem de Abraão, Isaque e Jacó, que, como vocês sabem, também é conhecido como Israel. Meus queridos e extraordinários jovens, vocês foram enviados à Terra nesta época específica, a época mais importante da história do mundo, para ajudar na coligação de Israel. Não há nada acontecendo neste momento na Terra que seja mais importante do que isso. Não há nada que tenha maior consequência, absolutamente nada. A coligação deve significar tudo para vocês. Esta é a missão para a qual vocês foram enviados à Terra. Então, a minha pergunta para vocês é: estão dispostos a se juntar ao exército de jovens do Senhor, a fim de ajudarem na coligação de Israel? Por favor, pensem nisso. Não respondam ainda. Vamos falar sobre as outras perguntas que a irmã Nelson e eu fizemos a nossos jovens amigos. Nós perguntamos: se o profeta convidasse cada pessoa de 12 a 18 anos na igreja para ajudar na coligação de Israel, o que vocês estariam dispostos a fazer? Os jovens responderam com comentários inspiradores, tais como: se o profeta nos convidasse a ajudar na coligação de Israel, eu certamente participaria desse trabalho. Outro disse: eu pararia o que estivesse fazendo e ajudaria. E outro disse: faria tudo o que ele pedisse, porque o profeta é um mensageiro de Deus. A resposta deles também incluiu: eu estaria disposto a participar mais do trabalho de história da família. Estaria mais disposto e me esforçaria mais para falar sobre o Evangelho com outras pessoas. Seria um bom exemplo ao demonstrar atributos cristãos. E eu faria mais batismos pelos mortos. Mudaria alguns aspectos da minha vida e das escolhas que faço. Viajaria para onde ele precisasse que eu fosse, aprenderia um novo idioma, conheceria novas pessoas, emprestaria meu exemplar do livro de Mórmon às pessoas que nunca o leram. E seria a pessoa mais bondosa possível. Também perguntamos a esses jovens o que eles estariam dispostos a sacrificar para ajudar na coligação de Israel. Mais uma vez, os jovens nos impressionaram. Eles responderam: eu passaria menos tempo praticando esportes para ajudar uma pessoa que precisasse da verdade. Eu deixaria de sair com meus amigos e, em vez disso, eu os convidaria para ir ao templo. Eu definitivamente passaria menos tempo no telefone. E eu abriria mão de algum tempo com dispositivos eletrônicos. Estaria até mesmo disposto a sacrificar a soneca das tardes de domingo. E nós perguntamos: se vocês quisessem se juntar a um grupo de jovens para ajudar na coligação de Israel, o que começariam a fazer ou parariam de fazer? E suas respostas foram: estudaria mais as Escrituras e com mais atenção para responder às perguntas que as pessoas me fizessem. Eu passaria menos tempo nas mídias sociais. Me envolveria mais em pequenos atos do trabalho missionário dos membros, incluindo atos diários de serviço. Eu gastaria menos tempo no telefone e compartilharia escrituras ou mensagens espirituais nas mídias sociais usando o meu celular. Eu estudaria os discursos da Conferência Geral, porque são extremamente importantes. Faria refeições mais saudáveis para me manter em forma. Pararia de pensar que tudo gira em torno de mim. Muito obrigado, meus queridos jovens, por suas respostas a nossas perguntas. Pensem nisso. Meus queridos jovens, neste exato momento estou me preparando para o dia em que eu terei de prestar contas ao profeta Joseph Smith, ao presidente Brigham Young e a outros, e finalmente ao Senhor, sobre minha mordomia como profeta de Deus da terra hoje em dia. Não quero que me perguntem, irmão Nelson, por que você não foi mais claro com os jovens sobre as responsabilidades deles quanto à coligação de Israel? Por que não foi mais corajoso em chamá-los para participar? Por isso,
eu estou convidando todas as moças e todos os rapazes entre 12 e 18 anos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias a se juntarem ao exército de jovens do Senhor para ajudar na coligação de Israel. O que vai ajudá-los? Ao continuarem a ler o livro de Mórmon diariamente, aprenderão a doutrina da coligação, verdades sobre Jesus Cristo, sobre sua expiação e a plenitude do Evangelho que não são encontrados na Bíblia. O livro de Mórmon é essencial para a coligação de Israel. Na verdade, se não houvesse o livro de Mórmon, a coligação prometida de Israel não aconteceria. E agora eu os convido a se prepararem, fazendo mais 5 coisas que mudarão vocês e os ajudarão a mudar o mundo. Primeiro, reduzam a constante dependência das mídias sociais com o propósito de diminuir a influência do mundo sobre vocês. Vou lhes contar sobre um rapaz de sua idade, neto de um grande amigo meu. Ele é popular entre os amigos e um líder na escola. Recentemente, os pais encontraram algumas coisas no celular dele que eram inadequadas para um seguidor de Jesus Cristo. Insistiram para que ele se afastasse das mídias sociais por algum tempo. Trocaram o smartphone dele por um celular sem internet e ele entrou em pânico. Como ele se conectaria com os amigos? No início, ele ficou furioso com os pais, mas depois de alguns dias agradeceu por terem tirado o seu smartphone. E ele disse: pela primeira vez em muito tempo eu me sinto livre. Agora, para entrar em contato com os amigos, ele liga de um celular sem internet. Ele fala mesmo com eles, de verdade, em vez de enviar mensagens de texto. Que outras mudanças aconteceram na vida desse jovem? Ele diz que adora estar livre da vida virtual criada pelas mídias sociais. Ele está ativamente envolvido com a vida em vez de gastar tempo no celular. Participa de atividades ao ar livre em vez de ficar jogando videogames. É mais positivo e útil no lar. E procura oportunidades de servir. Ele ouve com mais atenção na igreja, tem um semblante mais brilhante, está mais alegre e está se preparando ativamente para a missão. Tudo isso porque ficou longe da influência negativa das mídias sociais. Então, meu primeiro convite hoje é: reduzam a constante dependência das mídias sociais, ficando longe delas por 7 dias. Reconheço que existem coisas positivas nas mídias sociais, mas se vocês estão prestando mais atenção às notificações das mídias sociais do que aos sussurros do Espírito Santo, estão se colocando em risco espiritual e correndo o risco de sentir intensa solidão e depressão. Todos conhecemos jovens que foram influenciados pelas mídias sociais a fazer e a dizer coisas que nunca fariam ou diriam pessoalmente. Bullying é um exemplo disso. Outro lado negativo das mídias sociais é que elas criam uma falsa realidade. As pessoas publicam suas fotos mais divertidas, aventureiras, emocionantes, passando a errada impressão de que levam uma vida divertida, cheia de aventuras, interessante. E vocês não. Muito do que é publicado nas mídias sociais é distorcido, se não falso. Então, fiquem longe das mídias sociais por 7 dias, como um jejum. Escolham 7 dias consecutivos e sigam em frente. Vejam se notam alguma diferença em como se sentem e sobre o que pensam, e até mesmo como pensam durante esses 7 dias. Depois, observem se há algumas coisas que queriam parar de fazer e algumas que queriam começar a fazer. Esse tempo longe das mídias sociais, como um jejum, pode ser uma questão entre vocês e o Senhor. Será um sinal a Ele de que querem sair do mundo e se juntar ao seu exército de jovens.
Meu segundo convite: faça um sacrifício semanal para dedicar tempo ao Senhor, por 3 semanas consecutivas, para que Ele saiba que querem fazer parte de seu exército de jovens, mais do que qualquer outra coisa. Por 3 semanas, deixem de fazer algo de que gostam de fazer e usem o tempo para ajudar na coligação de Israel. Sempre que vocês fazem alguma coisa para ajudar alguém, em ambos os lados do véu, a fazer os convênios fundamentais com Deus e receber as ordenanças essenciais de batismo e do templo, você está ajudando na coligação de Israel. É simples assim. Quando orarem sobre esse tipo de sacrifício, serão levados a saber o que podem deixar de lado na semana e o que podem fazer em vez disso para ajudar na coligação de Israel. Por exemplo, um jovem que joga golfe pode sacrificar algumas rodadas para ir ao batistério no templo. Meu terceiro convite: faça uma avaliação completa de sua vida com o Senhor e talvez com seus pais e com seu bispo, para garantir que seus pés estejam firmemente plantados no caminho do convênio. Se fizerem algo que não esteja de acordo, ou se há algumas coisas que precisam deixar de lado para ajudar sua mente e seu coração a serem mais puros, hoje é o momento perfeito para mudar. Se não souberem ao certo como se arrepender, falem com seu bispo, com seus pais ou ambos. Eles vão ajudá-los a compreender a expiação de Jesus Cristo. Eles vão ajudá-los a sentir a alegria que o verdadeiro arrependimento sempre traz. Por favor, não fiquem fora do caminho do convênio nem mais 1 minuto. Voltem, por favor, por meio do verdadeiro arrependimento agora. Precisamos de vocês conosco no exército de jovens do Senhor. Não será a mesma coisa sem vocês. Meu quarto convite é para que orem diariamente, para que todos os filhos de Deus recebam as bênçãos do Evangelho de Jesus Cristo. Vocês e eu estamos vivendo e vendo e continuaremos a ver Israel ser coligada com poder. E vocês podem fazer parte do poder que está por trás dessa coligação. Meu quinto convite: sejam diferentes e não sigam os padrões do mundo. Sabemos que vocês devem ser uma luz para o mundo. Portanto, o Senhor precisa que vocês pareçam, falem, ajam e se vistam como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Sim, vocês vivem no mundo, mas têm padrões muito diferentes que os ajudam a evitar os efeitos negativos do mundo. Tendo o Espírito Santo como seu companheiro, vocês conseguem vir muito além da idolatria a celebridades que têm se tornado muito popular em nossa sociedade. Vocês podem ser mais sábios do que foram gerações anteriores. E se às vezes forem chamados de esquisitos, tomem para si essa declaração como algo honroso e fiquem felizes de ter sua luz brilhando neste mundo cada vez mais escuro. Estabeleçam um padrão para o resto do mundo. Aceitem ser diferentes. O livro para o vigor da juventude, livreto para o juventude da juventude deve ser o seu padrão. É o padrão que o Senhor espera que todos os seus jovens defendam. Como profeta do Senhor, peço que estudem esse livro novamente. Leiam-no em espírito de oração como nunca leram antes. Marquem algumas partes. Falem sobre os seus padrões com seus amigos. Decidam como vão viver seus padrões com mais exatidões ainda, os seus padrões. Vocês têm seu próprio livreto, então hoje à noite, no final de nossa reunião, se decidirem se juntar ao exército de Deus, dos jovens do Senhor, peguem um novo livreto para o vigor da juventude e ofereçam a um amigo que talvez não conheça seus padrões ou que talvez não os viva. Orem para saber quem precisa desse livreto. Vocês serão orientados. Isso será emocionante. Agora, gostaria de fazer um resumo dos meus 5 convites para vocês façam parte do exército de jovens do Senhor, para ajudar na coligação de Israel.
Façam um jejum de 7 dias das mídias sociais. 2. Façam um sacrifício semanal para dedicar tempo ao Senhor por 3 semanas. 3. Continuem no caminho do convênio. Se estão fora dele, arrependam-se e voltem para o caminho. 4. Orem diariamente para que todos os filhos de Deus recebam as bênçãos do Evangelho de Jesus Cristo. 5. Sejam um destaque. Sejam diferentes. Sejam uma luz. Ofereça a um amigo um exemplar do livreto para o vigor da juventude. Meus queridos jovens, vocês estão entre os melhores que o Senhor já enviou a este mundo. Vocês têm a capacidade de ser mais diligentes e sábios e exercer mais influência maior no mundo do que qualquer outra geração anterior. Para terminar, eu os convido a se juntarem aos jovens de todo o mundo e a vivenciarem a emoção de ser um membro do exército de jovens do Senhor em Sião, cantando nosso hino de encerramento, Juventude da Promessa. Porque este hino tem tudo a ver com vocês. Do fundo da minha alma, eu testifico desta obra de Deus Todo-Poderoso. Ele vive, Jesus é o Cristo, esta é a sua igreja, restaurada para cumprir seu destino divino, incluindo a prometida coligação de Israel. Vocês são a juventude da promessa, a esperança de Sião. Disso testifico, em nome de Jesus Cristo. Amém. A irmã Nelson, fique de pé.
Querido Pai Celestial, somos tão gratos por estarmos juntos ao redor do mundo. Nesta noite, somos gratos pelo presidente Nelson e sua esposa. E somos gratos por tudo que ele nos ensinou. Que precisamos fazer o trabalho. Nos ajude a sermos diferentes e ser uma luz em todo o mundo. E dizemos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.